Olá, meu nome é Rafaela Fernandes Liberali, sou de Toledo, Paraná, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e o título do meu projeto é Meio de Cultura DIL, uma alternativa simples e rápida para a produção de orquídeas, terceira fase. Bem, as orquídeas são plantas de difícil propagação, porque essa semente ela não tem a quantidade de nutrientes necessárias para que ela germine de maneira natural. E hoje em dia, para a gente ter orquídea para comércio, é preciso fazer um meio de cultura e ele possibilita que todas as sementes se desenvolvam. Porém, o meio de cultura comercial é extremamente caro. Na nossa escola, nós desenvolvemos um meio de cultura alternativo, que ele é até 86% mais barato comparado ao meio de cultura comercial. Uma grande dificuldade que tem na produção de orquídeas hoje em dia é o tempo de cultivo, porque para uma orquídea se desenvolver até ela dar a primeira floração pode demorar de 3 a 10 anos dependendo da espécie. É muito tempo e eu tento diminuir esse tempo de cultivo utilizando extratos vegetais, porque eles podem estimular o crescimento da orquídea e diminuir o tempo de cultivo. Além disso, os extratos vegetais eles não agregam nada de custo e também não prejudicam o meio ambiente. Além disso, eu estou tentando diminuir a contaminação do meio de cultura. No início do ano, eu tinha feito vários testes diferentes, porém, toda vez que eu fazia um teste, ele acabava contaminando por fungo e bactéria, e eu descobri que no Brasil, cerca de 30% da produção anual é perdida por conta da contaminação. Então, um dos meus objetivos começou a ser diminuir também a contaminação do meio ou até mesmo acabar com ela. Essa daqui é a orquídea Dendrobium nobre Linde, essa é a Dendrobium nobre, essa é a cápsula que contém as sementes dentro e aqui tem o frasco com fundo. Bem, eu estou utilizando cedro, pinos, nós de pinho, grevilha, canafístula e babosa para reduzir o tempo de cultivo. Para reduzir a contaminação, estou utilizando secnidazol, o sulfato e a amoxicilina. Aqui é a babosa, fiz o extrato com o gel dela, o sulfato de cobre e aqui os extratos com a casca. Para fazer o meio de cultura, eu utilizei banana nanica, açúcar, carvão ativado, bocashi e agar. Os ingredientes foram pesados e foi feita a fecundação da orquídea. Depois eles foram triturados em um liquidificador e foi acrescentado água durante o período de fervura. Os extratos foram pipetados e para o sulfato de cobre foram colocados em diferentes soluções de sulfato de cobre os filtros de papel, para daí a gente tentar diminuir a contaminação sem colocar no meio de cultura. Esses filtros, geralmente, a gente normalmente coloca eles já, mesmo sem sulfato, para tentar causar o efeito de uma estufa dentro do frasco. A amoxicilina e o secnidazol, que teve que ser macerado para colocar dentro das diferentes soluções com a água, para preparar as soluções. Essas são as concentrações que eu utilizei para fazer o projeto, a da babosa, do sulfato de cobre, das cascas e dos comprimidos. E daí o pH foi regulado para 5,6. Depois o meio foi envasado, mais ou menos 50 ml de meio dentro de cada frasco. Todos os frascos foram autoclavados junto com o meio e os equipamentos que a gente utilizaria para fazer a inserção das sementes. A cápsula é cortada próxima à lâmpada e é feito batidinhas para cair as cápsulas sobre o meio de cultura. Depois os frascos são flombados e eles são levados com plástico filme para evitar a entrada de ar. Eles são levados para essa salinha, onde são feitas as avaliações semanais. Bem, Ferreira 2014 avaliou o desenvolvimento de diferentes orquídeas e utilizou a tampa metálica e a tampa de metal e a tampa de plástico para avaliar a luminosidade. E ele colocou os filtros de papel com a solução de sulfato de cobre saturada, para reduzir a contaminação. Ele acabou interferindo ali no projeto dele porque o sol não passava, a luz não passava pelo sulfato. E no meu projeto, infelizmente, a solução saturada acabou inibindo o crescimento da planta e as concentrações mais baixas acabaram contaminando da mesma forma. E além disso tudo, as tampas metálicas oxidaram depois que foram para o autoclave. A Design Junior Art 2018, eles avaliaram diferentes fertilizantes organominerais na estaquia de erva cidreira brasileira. Entre eles utilizaram a aloe fértil, que seria uma concentração mais forte de babosa comercial. Eles tiveram resultados muito bons em concentrações específicas. Eu estou tendo um resultado muito bom com a babosa, porque ela está auxiliando o desenvolvimento, elas germinaram antes do controle, tanto do meio alternativo quanto do meio comercial, e o meio alternativo está se desenvolvendo melhor do que o meio comercial. Então, além de ele ser mais barato, ele está produzindo as orquídeas mais rápido. Para os testes de sulfato de cobre, as concentrações mais baixas contaminaram e a solução saturada ela inibe o crescimento da planta. E para os testes com amoxicilina, secnidazol, houve só a contaminação de um frasco da amoxicilina, então ele diminuiu muito a contaminação. E para o teste com as cascas ainda não tem resultados até o momento. A amoxicilina e o secnidazol também não germinaram ainda, fiz ao mesmo tempo que a casca, porque eu utilizei o kit de cada cedo, que demora um pouquinho mais para germinar. E é esse meu projeto, obrigada pela atenção.